Estamos retomando o nosso programa com a chefe Ângela e agora 2024. 2024 a gente vai ter 2024 todo já selecionadinho com receitas da chefe Ângela trabalhando conosco aqui. E eu volto a reiterar para vocês, nós temos um programa aqui no nosso Instituto de Nutrição e Estilo de Vida, que é o programa de acompanhamento do paciente, quando também tem um encontro com a chefe Ângela. Inclusive ele pode ser familiar, eu já comentei sobre isso também, a família. Então quando a gente quer fazer ajustes na alimentação familiar, um dos encontros pode ser com a chefe Ângela. E hoje a gente começa o nosso ano de 2024 trazendo uma sopa fria. Eu adoro falar de sopa fria, mas eu vou falar de sopa fria mais à frente, conforme a Ângela vai trabalhando a receita. Vamos para a receita, Ângela? Perfeito. Então essa é uma sopa fria de legumes com iogurte. Processo muito simples, tá? A gente vai colocar na panela, não precisa ser uma panela grande, uma panela pequena, um fio de azeite. Ângela, você fala de panela pequena ou panela grande, eu, por exemplo, tenho problema com tamanhos. Eu não consigo trabalhar com panela pequena, muito pequena. Para mim, ela já é pequena. Né? Mesmo que sejam para duas pessoas ou três, eu tenho problema com espaço. O ideal, porque os alimentos eles ficam, como a gente não vai usar uma quantidade muito grande de água, então os alimentos ficam melhores acondicionados, né? Olha só a dica, por isso que eu gosto de dar cutucada durante esse programa. Quando eu estou fazendo esse comentário, porque é verdade mesmo, eu tenho dificuldade em usar espaços pequenos, mas tem um porquê. Porque tem a questão da cocção, o tempo de cocção, exato, que aquele legume também não fique tão mole, que não haja, na verdade, perdas de vitaminas por conta de ficar o tempo todo numa cocção muito intensa, né, Ângela? Ou ao contrário, se você coloca essa quantidade numa panela muito grande, você não vai conseguir cobrir os alimentos com a quantidade de água que está estipulada na receita, certo? Então aqui a gente está fazendo refogado básico com alho, folhas de louro, maravilhoso cheiro. Muito. Tá? Então a gente faz o refogado, a gente acrescenta. Que legumes que você colocou aí para o pessoal ficar bem visível nisso? Bem visível. Eu coloquei chuchu, abóbora, abobrinha e cenoura. Tá? Chuchu, abóbora, abobrinha e cenoura. Fica uma cor bem bacana, uma cremosidade, exatamente. Tá, então eu usei 500 gramas dessa seleta de legumes, tá? Tá. Quando a gente fala seleta de legumes é porque a gente está falando do mix de legumes, certo? Então, na verdade, como ela usou 4 legumes, a gente pode dividir em porções muito semelhantes para que fique, além da questão da cor, que a gente consiga trazer aquela questão nutricional, que cada um deles tem uma questão nutricional mais específica, e a gente consegue fazer a sopa com a qualidade nutricional que a gente quer. Exatamente. Então aqui eu acrescentei aproximadamente 3 xícaras, 650 ml de água, tá? Vou adicionar um pouquinho de sal. Esse sal já entra agora, então? Entra um pouquinho, porque depois a gente vai fazer o ajuste. Depois que todos esses legumes estiverem cozidos, nós vamos adicionar o sal para corrigir e a pimenta do reino moída na hora. Essa é outra dica sensacional, porque assim, pelo fato de eu ser nutricionista e de sempre pessoas de cunho familiar ter um cuidado com a questão de hipertensão, né, isso aconteceu muito na minha vida, então eu sempre, quando eu vou para a cozinha, tenho um cuidado mais que absurdo, porque eu desacostumei a colocar sal, né? Então o sal para mim sempre é o meu calcanhar de Aquiles. Exato, a gente tem que ir dosando para não exceder e, lógico, a gente tem que usar uma quantidade que dê o sabor, né, o alimento. Então agora a gente vai deixar aqui os legumes cozinhar até que fiquem macios. Perfeito, e daqui a pouco a gente vai mostrar como é que isso aí vai ficar. Então, eles foram cozidos, os legumes, a gente espera esfriar um pouquinho, vai para a geladeira porque tem que estar bem gelado, e agora nós vamos processar no mixer. Esses pontinhos eu acho sempre muito importante, Ângela, que a gente saliente para quem está assistindo a gente. Porque são detalhes pequenos, mas nunca tem detalhe pequeno que a Ângela fala que não vai fazer diferença no resultado final. Que aí a pessoa faz e fala assim, mas não ficou igual o que eu vi lá. Então gelar os legumes é importante para depois processar. Perfeito. Tá?
E eu tô usando aqui um mixer, mas pode ser feito também no liquidificador. Tá bem? Então é essa consistência que a gente chega, tá bem cremoso e totalmente batido. Fica com cara de purê um pouquinho mais mole. Exatamente. Né? Aí agora a gente vai acrescentar o iogurte. Que vai dando uma outra Outra carinha. Eu vou deixar um pouquinho dele só para finalizar o prato, para dar aquele acabamento, ficar bonito. E aqui está um negócio que todo mundo pergunta, né, Angela? Vai pro fogo o iogurte? Não pode. Cuidado! Porque Olha a gente só muda totalmente a a estrutura. característica da receita, por isso é uma Exatamente. sopa fria. Vamos lá processar. Agora então vamos fazer a finalização. Essa hora que a gente prova o sal, pimenta, eu provei o sal, já está correto. Tá? Então a gente vai Mas finalizar. só uma parte, por exemplo, se a pessoa é como eu, que tem dificuldade de dosar o sal, porque eu sempre uso o sal para menos, poderia encaixar já? Exatamente. Tá? Então pimenta do reino. Aí a gosto, gengibre, raspa de limão, que traz mais acidez. Tá? Eu sou uma pessoa que adoraria isso ter fica muitas a raspas de limão. critério. Vamos colocar o gengibre. O iogurte, eu deixei aquele pouquinho Pra deixar só pra charmoso. gente Olha dar como um fica bonito. charme aqui na decoração. Maravilha. Tá? Fazer um desenho. Aí vamos colocar um pouquinho do cheiro verde. E finalizar pra gente deixar uma decoração bem bacana. Chefe é chefe, né, gente? Olha isso. Dá uma olhadinha nessa preparação. Refrescante e super nutritiva, né? Porque tem os legumes, tem a parte proteica e tal. O que a gente estava conversando aqui? Fica a dica, né, Angela? Exato. Os foliões de carnaval que chegam depois daquela festa, isso aqui cai como uma seda, porque tem tudo que a gente precisa para conseguir recuperar e terminar a folia e depois começar a quarta-feira de cinzas. Então agora eu vou testar, porque na verdade é o ponto mais gostoso, que é o degustar, e eu vou pegar bem a parte do iogurte, porque eu gosto da acidez, Angela. Eu acho que fica muito bom. Olha, gente, fica bom em todos os momentos, tá? Por isso que eu até comentei, eu gosto muito de usar esse recurso, essa estratégia para um lanche noturno, que é tranquilo, leve, super fácil em termos de digestão. E se quiser colocar alguma outra proteína, por exemplo, um pãozinho mais magro aqui, ou por exemplo, um filezinho de peixe para proteína compor, magra. nossa, fica muito bom. Muito bom. Então, fica aqui mais uma receita da Chefe Ângela, que é essa sopa fria, e a gente espera que vocês façam, degustem e aprovem e comentem no nosso canal do YouTube.